Olá, boa noite, Pedro Gabriel, daqui de São Vicente, gravando mais uma vez para falar sobre o tema de hoje, né? Que tem a ver com aquele sofrimento, aquela dor de quando a gente viveu algo que não aconteceu bem do jeito que a gente esperava. É uma questão que uma cliente trouxe. A pergunta basicamente é: puxa vida, eu vivi um relacionamento longo que durou alguns anos e esse relacionamento me machucou bastante. Foi um relacionamento de 16 anos, esse relacionamento me machucou e levei bastante tempo para conseguir me desvencilhar desse relacionamento. E quando eu finalmente terminei, fiquei alguns tempos sozinha. Conheci uma pessoa muito especial e que, como a gente foi se aproximando, logo a gente combinou de que a gente não queria se envolver, porque eu não queria voltar a sofrer, não queria que aquilo doesse novamente. E realmente foi isso que aconteceu. Nós não nos envolvemos, né? A gente não começou um relacionamento, mas quando eu prestei atenção eu já estava envolvida. Mas ele não. E depois de um tempo ele começou um relacionamento com uma outra pessoa e eu senti que eu fiquei de fora. Isso me deixou muito triste e eu queria conseguir lidar com isso porque eu tenho medo de voltar a me envolver com outras pessoas e aquilo me machucar, me ferir e eu não consegui superar isso. Então, o que que eu faço para realmente conseguir viver um novo amor, né? Começar uma outra história. Então, o tema de hoje é como vencer o medo de amar, né? Opa, que história, essa história é minha. Ale, eu sinto que é uma história que, olá, Ale, boa noite. Eu sinto que é uma história que acho que quem ainda não viveu vai viver, né? Muitas pessoas vivem isso, não só homens, não só mulheres, mas homens também vivem essa história. Então, como eu consigo viver, como eu consigo me abrir para viver uma nova história, né, e superar esse medo de ir lá e me machucar novamente. Mas antes de a gente poder falar isso, eu queria falar um pouquinho sobre o que é que leva realmente as pessoas a terem esse medo do amor, né? Uma das coisas que vem muito marcante e já é óbvio como está aqui a história, né? Como vencer o medo de amar. Hoje até fiz uma publicação lá no Instagram, quem já segue, né, do @PedroGabrielTerapeuta, quem ainda não segue pode ir lá e seguir, né, mas depois do vídeo, assiste aqui, comenta, faz as perguntas, e ela assim, eu vou falar justamente sobre isso aí, como vencer o medo de amar. E já compartilha, já convidando mais pessoas para virem cair assistir essa live também, que eu tenho certeza que isso vai contribuir para mais pessoas. Então, a questão toda que eu trouxe, que até da letra do Beto Guedes, né, que o nosso medo de amar é um medo de ser livre. E o que é esse livre, né, de verdade? Porque muitas pessoas, às vezes, olá, Kellen, boa noite. Muitas pessoas estão acostumadas a acreditar que, poxa, eu vou começar um relacionamento e esse medo de amar tá ligado, às vezes, ao medo de ficar preso, né? Algumas pessoas tiveram experiências de relacionamentos em que elas não tinham liberdade, às vezes nem para poder falar com amigos, né? Viviam relacionamentos que eram verdadeiramente abusivos, no sentido de que você não podia fazer algo. E isso é até algo legal de trazer. Quando a gente não tem liberdade no nosso relacionamento, sempre é um relacionamento abusivo. No sentido de que nós também estamos nos expondo a um abuso. Não é uma questão que o outro é um malvado e que faz isso conosco. Tem aquela parte de por que é que eu me coloco dentro de uma relação como essa? Né? Por que é que eu escolho abrir mão da minha liberdade para estar numa relação como essa? Porque isso acaba podando o meu amar. Acaba virando uma verdadeira barganha. Barganha no sentido que, como a Aleta falou assim, a questão é passar por tudo isso novamente. Acaba virando aquela questão, por exemplo, de, olha, eu vou abrir mão, por exemplo, eu não vou fazer uma faculdade porque você tem ciúme dos meus amigos da faculdade, e essa é uma história que eu posso dizer, eu já vivi essa história, né? Eu vou abrir, mas eu quero que você
fique comigo incondicionalmente, eu quero que você não me critique. Então a gente começa a ficar numa barganha de coisas e de sentimentos. Isso, ela se trouxe, fica uma codependência, não é liberdade. E essa é uma questão. Enquanto há qualquer tipo de dependência, não há liberdade. E se não há liberdade, verdadeiramente não há um amor. Muitas pessoas falam sobre amor livre e tem uma má interpretação. O amor livre, na verdade, é um amor que está ligado a essa parte do incondicional. Alguns dos medos que estão ligados ao medo de amar de novo, tem aquele medo. Olha, tem alguns medos que são muito curiosos. Tem um medo de ser traído, sabe? É o medo de ser traída ou de passar por aquilo. Puxa vida, eu já fui traída, eu tenho medo de ir lá e viver aquilo novamente e de ser traída. E é uma parte que sempre é importante questionar. Quando eu me apaixono por outra pessoa, e realmente eu estou apaixonado pela pessoa ou eu estou apaixonado pela fidelidade dela? Como essa lealdade, realmente, assim, não sei se vocês conseguiram captar, mas eu amo a pessoa ou eu amo o comportamento dela em relação a mim? Ou eu amo a exclusividade de atenção, eu amo a atenção que ela me dá? Eu amo o que dessa outra pessoa? Se há qualquer justificativa, quando você perguntar por que eu amo o outro, se há qualquer justificativa, a gente encontrou que é uma condição para esse amor. Não é um amor incondicional. Entende? Então essa incondicionalidade, isso não é um amor livre, é um amor que tem condições para existir. E se há condições para existir, a primeira pessoa que a gente tem que olhar é quem é que está determinando esses termos. Sempre começa com você. Sempre começa com você qualquer relacionamento. Então a primeira pergunta é o que é que você tem se permitido sentir e até mesmo de pensar dentro dos seus relacionamentos. Então a gente já começa a olhar os nossos medos e como eu começo a me questionar. Quais são as perguntas? Porque não tem as respostas certas. E sempre nas lives eu vou estar trazendo novas perguntas, porque são as perguntas que podem expandir e te levar para um lugar. E eu não tenho bem uma resposta correta. O que eu tenho é a minha experiência, que muitas vezes ela serve só para mim. Então, a minha intenção nessas lives sempre é de expandir as possibilidades para você, fazendo perguntas que só você pode responder o que é certo para você. Eu até sempre repito, escuta o que eu falo, mas pega isso tudo, joga no lixo e pega só o que realmente serve para ti, para sua realidade, porque eu não sou mestre, eu não sou nada disso, tá ok? Se não serve para você, não tem nenhum motivo para você tentar encaixar o que eu estou falando na tua vida, tá bom? A Laci falou, poxa, tenho medo de ser feliz. Sim, porque a questão toda da felicidade, a felicidade exige responsabilidade. E isso é uma questão. A nossa liberdade existe uma responsabilidade própria sobre o que eu sinto. E muitas das vezes eu quero que alguém seja responsável pela minha felicidade, porque eu não consigo ser feliz por mim mesmo. Eu quero que o outro seja minha fonte de amor, porque eu não consigo amar quem eu sou. E é dentro dessa questão de, puxa vida, a solidão dói. Qual é a companhia que você tem sido para você? E também qual é esse sentimento que está aí dentro de solidão? Porque enquanto você não consegue preencher esse espaço, eu não falo da solidão em si, é de poder ficar com você, enquanto você não consegue entregar para você o que você está esperando do outro, sempre vai aparecer uma barganha, sempre você vai ficar esperando do outro algo. E dentro das expectativas, o resultado geralmente é frustração. Se às vezes não acontece no primeiro momento, ele vai acontecer ao longo do tempo. Olha lá. Acho que me apaixonei pelo jeito que essa pessoa me tratou, que eu senti muito bem por ser eu mesmo. Acho que foi isso. A Alessandra, então tem a ver, olha, eu me apaixonei pelo jeito que essa pessoa me tratou. E se você pudesse se tratar como essa pessoa te tratou? Né? Você se trata como essa pessoa te tratou? A pergunta que eu poderia devolver para você é você perguntar para você mesma. O que é que falta para você se tratar como ela se tratou? O que é que falta para você se permitir ser quem é, sem máscara, sem qualquer tipo de barreiras com você mesmo? Aqui eu tenho certeza
Que a pessoa que for se aproximar de você vai ser alguém que quer lidar com você como é, não com a imagem, não com o que você talvez esteja tentando ser para o outro, né? E é sempre isso, quando a gente está tentando ser algo para o outro, a gente está lidando com imagens. E são essas imagens que nos impedem de nos relacionar de verdade com as outras pessoas. Quando eu me aproximo, quando eu conheço alguém novo, enquanto estou nesse estágio de novo, em que tudo é novidade, em que eu estou olhando para ele como alguém que realmente é algo inédito, eu estou conhecendo, sempre tem aquela paixão, né, que as pessoas sentem, aquele fogo nos olhos, porque é algo novo, é algo que eu estou olhando ali, cara, e estou aprendendo algo novo, estou descobrindo um novo relacionamento. Mas quando ao longo do tempo é como se fosse a magia vai acabando, porque eu paro de eu realmente deixo de conhecer a pessoa e passo a colocá-la dentro de um padrão, né? Eu crio uma imagem estática dela, como se ela não mudasse mais. Então eu começo a viver dentro de uma expectativa sobre o comportamento dela, o que ela vai fazer, como ela vai falar, o que ela pode fazer. E quando eu estou olhando dentro dessas expectativas, não há relacionamento, eu estou olhando para imagens, não com a pessoa. E por conta disso mesmo, eu também tenho que prestar atenção em quais são as imagens que eu tenho de mim mesmo. A gente fala de autoestima. Autoestima tem a ver com você ficar com você de verdade, não com aquilo que você acha que você é, não com as expectativas sobre você. Também há uma questão ligada a... Eu falei sobre o medo de trair, de ser traído, mas também tem um medo das pessoas que têm, cara, olha, eu não vou me envolver porque pode ser que eu não resista e acabe traindo novamente. Isso acontece também. Há muitos homens que realmente entram naquele padrão, cara, eu tenho medo de ferir as pessoas. E eu sei que também há mulheres que sentem isso, mas há aquela questão do estigma do homem ser um malvado dentro da história. Né? O cara que vai e conta uma história, ele seduz, ele é o malvado, né? O homem é o embuste, é eles que enganam, eles ferem. Então fica toda uma tensão, né? E uma pressão como se fosse, cara, eu não posso errar, porque quando eu erro eu machuco, eu sou perigoso. Então talvez seja melhor não me envolver, então eu fico aqui de fora e assim ninguém pode me cobrar. Né? Ninguém pode me cobrar, ninguém pode me se sentir mais sujo, às vezes menos valioso do que eu realmente sou, né? Por melhores que sejam as intenções da pessoa. E quando a gente fala sobre essa questão de trair, né, o assunto acabou entrando nessa questão do trair, tem muito uma questão da ligação da nossa cultura, né? De como a gente olha essa questão da traição, da monogamia. E a gente fica tentando encaixar os nossos comportamentos, né? Encaixar os nossos relacionamentos dentro do que as pessoas esperam de nós, né? Dentro do que a sociedade está esperando que seja. Né? E nem sempre a gente acaba se permitindo viver o que é. Realmente eu conheço pessoas que às vezes têm relacionamentos abertos com seus parceiros e fala assim, ó, quando alguém de fora descobre, ela acha que ela tem que terminar, porque, poxa, agora as pessoas sabem que isso está acontecendo e eu não queria que as pessoas ficassem sabendo isso. Tem expectativa do que o outro está falando. Conheço também histórias de mulheres que descobrem traições, às vezes até de maridos também, que descobrem traições e que para eles, cara, olha, aconteceu, na cabeça dele tá tudo bem, ele entende a situação, como aconteceu, aquela coisa toda, às vezes foi uma questão de momento, não sei, e ela acolhe o parceiro tá arrependido, tá sentindo, e ela perdoa o parceiro, mas quem tá em volta, a família, às vezes os amigos, a coisa toda, fala, cara, mas como é que você aceita isso? E blá, 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 e fala na cabeça, e a pessoa não consegue saber se ela está tomando a decisão certa, porque às vezes ela sente de fazer algo, mas as pessoas estão cobrando algo dela, e ela fica naquele espaço de insegurança. Será que eu deveria terminar, não terminar? O que eu faço aqui? Então fica um medo até, poxa, será que a forma como eu amo é adequada? Né? Será que perdoar como eu perdoo é adequada? Será que sentir como eu sinto é adequado? Então as pessoas se afastam.
E olha que curioso, né? É um assunto, esse assunto do medo de amar é um assunto relativamente tão espinhoso, se a gente prestar atenção no número de visualizações. Quando a gente começa a falar sobre essa responsabilidade emocional, da gente poder olhar, se vocês perceberam, o número de visualizações, tipo assim, ó, diminuiu, as pessoas vazaram da transmissão, justamente porque a gente começa a olhar, né? E começa a ter que olhar para si mesmo e opa, é melhor ficar de longe, não encarar isso daqui, né? E tá tudo certo, porque é algo que machuca tanto, né? Tem tantas feridas já marcadas nossas dentro da nossa história que isso vai ficando lá cada vez mais distante. Então a letra aqui trouxe de novo. A questão é como conseguir se abrir novamente, abrir novamente o nosso coração para uma nova emoção, paixão, amor, para uma nova pessoa. Olha, a primeira pessoa que eu poderia indicar para você se abrir a ler sempre é para você. Não tem essa abertura para o outro, sempre passa por abrir-se para você também. Sabe? Ou começar uma nova relação tem a ver com começar algo novo na vida também. Começar uma nova. Toda vida é relacionamento. E quando eu começo um novo relacionamento, tem a ver com começar uma nova vida. E começar uma nova vida também passa por deixar algo morrer. E deixar esse algo morrer tem a ver com aqueles ciclos nossos, padrões, comportamentos, coisas que nós consideramos às vezes a nossa personalidade e deixar para trás. E esse deixar morrer, deixar isso acabar, às vezes assusta. Ele é tão forte que liga diretamente aquele nosso medo de morrer. E medo de morrer literalmente, o medo de como se fosse a vida fosse acabar. Né? Algumas pessoas realmente sentem isso. Poxa, se meu casamento acaba, eu morro. Né? Ou se aquela pessoa vai embora, minha vida acaba. Ou se eu perco esse emprego, eu não sei o que eu faço. Porque tudo é relacionamento. Então, esses limites que nós temos, né, no nosso comportamento, nos nossos padrões, que a gente olha às vezes como crenças limitantes, mas esse limite, essa cerquinha é o que nos dá forma. E conforme a gente vai desconstruindo essas crenças limitantes, a gente de alguma forma vai morrendo. Mas o que vai morrendo, na verdade, é essa personalidade. O que vai morrendo é esse comportamento que a gente vai vivendo como padrões e vai se abrindo para o que nós realmente somos. E esse morrer é um morrer que exige coragem. Acima de tudo, coragem. Porque tem a ver com eu abrir mão do meu espaço de segurança. Porque quando eu começo a ir para esse espaço de liberdade, tem a ver com eu abrir mão da minha segurança. Porque me mantendo como eu estou, às vezes esse fechado, esse meu medo de amar, né? Esse meu medo desse ser livre, tem medo de deixar de ser o que eu sou, de perder a minha identidade, que é o que acontece muitas vezes. Quantas pessoas falam que, poxa vida, eu abri mão da minha vida pelo outro, eu perdi minha identidade para poder viver o outro. Poxa, porque eu não era assim antes. Vocês já devem ter escutado essa história. Poxa vida, eu não era desse jeito antes desse cara entrar na minha vida. Né? Ou, poxa, quantos caras eu conversei, poxa, eu terminava relacionamento, pra mim era moleza, acabava aqui, ó, já era, tchau, mas com essa pessoa eu tô sofrendo, eu não era assim, não sei o que aconteceu, eu me perdi de mim. Se você se perdeu de você, eu posso até dizer assim, cara, você caminhou um pouquinho mais perto do que é o amor, né? Que tem a ver com você abrir realmente mão disso que você é e entrar nesse espaço de insegurança, de fragilidade, que não é para qualquer um. Então, quando você estava falando, poxa, mas como abrir meu coração, tem a ver com olhar para você de realmente e confiar na tua essência, na tua própria alma, não no teu comportamento. Talvez seja não, de ir lá e brigar pelo que eu quero, ir lá e desejar e correr atrás. Às vezes a gente tem esses comportamentos, né? Eu sou assim. Mas e quando eu abro mão desse ser assim e descubro que posso ser mais? Né? Aquela alegoria que as pessoas falam, né? O rio morre de medo quando está chegando perto do oceano porque ele tem medo de deixar de ser rio. Mas ele não se dá conta que ele vai ser oceano. Ele vai ser maior do que ele jamais imaginou. E esse amar tem a ver com esse dissolver. Esse amor verdadeiro tem a ver com ir lá
e às vezes abrir espaço para esse abrir mão desse controle, abrir mão do que é o certo, das certezas, e poder realmente abraçar e envolver algo muito maior, que sempre tem a ver com você mesmo. Abrir-se para quem é você de verdade, não para os teus comportamentos, entende? Não para o padrão que você vem repetindo. Então, o que mais que acontece? Quais são os outros medos que estão relacionados a esse medo de poder se entregar? Deixa eu ver aqui o que mais as pessoas estão comentando, né? A Evandra Tatim perguntou: tu é muito bom, estou adorando. Eu fico feliz, eu não sei se eu sou tão bom assim, mas eu fico feliz de estar colaborando com você. Passou por aqui a Kellen, a Rossana, Francis, Patrícia Duguin. A Patrícia Duguin, eu fiquei feliz. A Patrícia Duguin é uma das pessoas que fez a inscrição para participar da palestra que vai acontecer na quinta-feira, aqui no Teatro Municipal de Santos. Né? É uma inscrição gratuita, mas eu teria que até que conferir, que eu acredito que já está lotado o evento. Mas se alguém tiver interesse ainda em participar, pode mandar mensagem para o meu WhatsApp, tem um número aí na descrição do vídeo, pode mandar pelo WhatsApp ou manda... É isso mesmo, é pelo WhatsApp, ou tem lá no registro do evento, aqui no Facebook, você pode procurar Como Fazer o Amor Dar Certo, né, o nome que está no Facebook, que aí você vai lá e pode fazer o cadastro por lá direto, que aí eu já salvo e adiciono você. Se não tiver a vaga ainda, você vai ser avisado que você está na nossa lista de espera, né? Porque às vezes chega em cima da hora, algumas pessoas aparecem outros compromissos, outras prioridades e acaba abrindo vaga para você participar. Então, se você ainda quer participar desse evento, dá tempo ainda, vai lá e se registra, tá bom? Então, continuando aqui, que outros medos estão ligados a esse medo de amar? Além da questão do medo do controle, o medo de ser traído, tem o verdadeiro o medo de não conseguir realizar os sonhos, sabe? Às vezes eu tenho uma expectativa tão grande para os novos amores, né? Eu quero viver algo muito intenso, eu quero que minha vida expanda de um jeito tão grande, e quando às vezes aquilo não acontece, eu tenho medo dessa minha decepção. O medo de amar, às vezes, na verdade, tem esse medo de me decepcionar com o que é que vai vir para minha vida, né? O que isso realmente vai trazer para minha vida? Olá, Herbert. O que realmente isso pode trazer para minha vida? Então, para não me decepcionar, eu também não me abro. E sempre repito, a expectativa que a gente está colocando lá no outro sempre está ligada à expectativa que nós temos com a gente mesmo. E todo esse medo, eu falo, aonde tem medo, tem apego. Né? O medo está sempre ligado a um apego. Não é um apego a uma ideia, um apego a uma esperança, um apego a um comportamento, a uma expectativa em que, para mim, abrir mão dessa expectativa, abrir mão, né, desapegar disso que eu estou esperando, é como se fosse me colocar em risco. O apego, ele tá totalmente ligado, que a gente fala, tá ligado a esse ego, né, a esse sentimento nosso egoísta, no sentido de que nós estamos olhando para nós e às vezes nos percebendo como seres pequenos, né? A gente fala, as pessoas falam muito do egoísmo como se fosse algo só, confundem o egoísmo com o individualismo, né? Mas a parte do egoísmo toda é de, às vezes, não se perceber o verdadeiro tamanho que nós somos, acreditarmos que somos menores do que somos, né? E perceber que nós estamos todos conectados a uma grande história. Evandra Tatim, esse é o meu medo. Esse medo é o medo... Qual, Evandra? Conta aqui pra mim. É o medo da... É o medo da decepção? Ou é o medo de abrir mão de quem é? Conta aqui pra mim, para eu poder falar um pouquinho mais sobre isso e talvez te ajudar a expandir isso, tá? Eu vou aguardar o teu comentário. Então, a gente fica nesse medo... Não chora, me conta o que é, Evandra. Conta o que é, porque a gente está aqui falando justamente porque é através desse olhar que a gente vai conseguindo
abrir mão, mas se você sentir que quer chorar, pode chorar sim, tá? Pode deixar isso esvair, né? Esse sentimento não faz sentido a gente ficar guardando. Ó. Acho que o pior de tudo é que acaba aparecendo outras pessoas na nossa vida, mas aí comparamos com a pessoa anterior. Infelizmente, essa comparação acaba nos afastando desse próximo. Perfeito, Ale. Perfeito, Ale. E aqui a gente fala, aqui você trouxe tudo, ó. Eu acho que o pior de tudo é que acaba aparecendo outras pessoas na nossa vida, mas aí comparamos com a pessoa anterior e infelizmente essa comparação acaba nos afastando desse próximo. E aqui a gente entra naquele estado que eu falei da comparação, que está ligado às imagens que a gente vai construindo. A gente vai tentando encaixar as pessoas naquelas expectativas, nas coisas que a gente está esperando. E esquece também das expectativas que nós temos sobre nós mesmos, né? Ou, por exemplo, o que você espera de você? Qual é o comportamento que você espera de você no teu próximo relacionamento? Sabe? O que você acha que nesse novo relacionamento, o que você acha que vai ser diferente ou que você poderia fazer diferente? Né? Então, tudo isso eu falo dessas perguntas que às vezes na sua cabeça você começa a procurar respostas, mas qual é o sentido de ficar, já começar algo cobrando algo, sabe? Começar uma história já cobrando um comportamento certo ou um padrão e não deixar, e não se conhecer. Às vezes essa parte da gente conseguir olhar, poxa, tem comportamentos que às vezes tá incompatível com o que você está vivendo ali, né? Tem, às vezes, um comportamento que a pessoa às vezes não bate, sei lá, estilo de vida que não para. Às vezes você está naquela fase de ficar em casa assistindo Netflix, a pessoa está no negócio de, eu quero ir para Salvador, para balada e vamos junto. E às vezes não é o que você quer, e tudo bem, cada um vai para o seu canto, né? Mas a parte de me relacionar, até mesmo me relacionar com essa pessoa que não tem a ver com o que eu quero, tem a ver que eu consegui olhar e falar, tudo bem, não é o que você quer e você pode ser o que você é, mas tchau e benção. Eu não tenho que continuar andando com você, sabe? Eu não tenho que continuar me relacionando com você. Quando a gente começa a se cobrar, às vezes, de eu tenho que aprender a amar o outro, eu tenho que perdoar o outro, eu tenho que viver algo com o outro, cobrar-se, sentir algo, é demais. Não faz o menor sentido se cobrar, sentir algo. Porém, sempre é importante você olhar para você, sabe? Aquela pergunta e o que é que realmente está me impedindo de sentir? Né? Será que tem mágoa? Será que tem dor? A Evandra falou sobre a questão da decepção, o medo de se decepcionar. Então qual é essa mágoa que está aqui? Antes de eu realmente conseguir abrir meu coração, olha, pensa assim, eu tô aqui, eu vou usar um exemplo, eu vou pegar um objeto, faz de conta, esse aqui é meu telefone celular, faz de conta que esse daqui, é a mágoa, sabe? É a mágoa de um relacionamento anterior que eu vivi. E eu tô aqui, preso porque isso está doendo. Então eu tô segurando, Isso aqui, é apego, tá? Eu tô apegado àquilo que doeu. Enquanto eu tô apegado nessa história que doeu, olha que legal, acabou de entrar um cara aqui incrível, Luca Palma. Gente, quem não conhece o trabalho do Luca, pode procurar no YouTube, é um cantor incrível, tá? É um artista fenomenal. Tá? É um cara muito jovem que para mim é uma referência aí. Se eu pudesse indicar para essa galera tipo bons músicos, bons cantores, vai lá, segue o Luca Palma, beleza? Pode procurar no YouTube, vocês não vão se arrepender, tá? Então, digamos que você está aqui apegado a esse sentimento, tá? Daquilo que doeu, aquilo que sentiu, e como é que eu vou pegar na mão de outra pessoa enquanto aquela história anterior, tô aqui, tô doendo, sabe? E o que acontece é que nessa posição, eu tô numa posição de vítima, vítima do amor, vítima do que eu senti, vítima daquela história, né? E nesse papel de vítima, inconscientemente, eu estou me vingando da mágoa. Porque como vítima, quando eu me coloco como vítima, eu eternizo o outro como um algoz. E todo mundo hostiliza o algoz. Quando eu coloco alguém num papel de ser vilão e mantenho ele lá como um vilão eternamente, eu me vingo dele.
é a estratégia de maior maestria de se vingar, né? Para quem quer se vingar, ele se coloca como esse papel de vítima, sabe? Sou uma vítima e tô aqui apegada a essa dor. Você vai conseguir abrir mão para poder conseguir realmente começar esse outro relacionamento quando você conseguir abrir mão dessa dor. Quando você conseguir abrir mão para poder pegar outra coisa. Quando você olhar e perceber que essa dor não é o que te define. Essa dor não é o que define o teu próximo passo, não é o que você vai fazer daqui para frente. Mas enquanto você está apegada na dor, você literalmente está olhando para ela, você não consegue olhar para frente. Sabe quem tem dor no estômago? Passa o dia inteiro com a mão no estômago, porque está doendo o estômago, sabe? Você não consegue olhar para outra coisa, então você fica aqui e olha para a dor. E olhar para frente tem a ver com você conseguir abrir mão dessa dor também. Sair desse papel de vítima tem a ver com desapegar e ir para esse outro lugar que também é uma insegurança de e se eu não for mais essa vítima? E se a minha história não me marcar mais? Né? Quem que eu vou ser? E às vezes esse é o grande medo e as perguntas que a gente tem de fazer é o que eu serei se eu abrir mão disso que está doendo? Né? O que eu vou ser se abrir mão disso que está doendo? Né? Então vamos lá aqui que a Gabriela está falando, eu mesma. É bem isso que faz com que eu me impeça de sentir. Isso, exatamente, não cobrar ela. Ficar falando da história que não deu certo é uma forma de ser vítima? Gabriela, sim, contar a história repetidamente, ainda mais quando a gente começa a dar mais detalhe para ela e dar muito valor à história. A gente tem que ver que até quando a gente escuta, a diferença de história para história não é tão grande, né? A parte toda é como eu conto o fato. Né? Quando a gente está pegado à história, a gente está pegado novamente a uma imagem. Uma história tem a ver com uma foto, tá? Aconteceu algo, teve um filmezinho, mas eu pego uma foto, eu pego uma série de fotos daquele filme, que tem todo um contexto, e colo ela do jeito que para mim faz maior sentido. Eu vou dar um exemplo que às vezes ligado a empresas, tá? Imagina que tem uma demissão em massa. Eu vou dar um exemplo como aconteceu aqui na Baixada Santista, que fechou lá, a Cosipa fechou, teve uma demissão em massa de mais de 200 pessoas, tá? Dessas 200 pessoas, tem gente que fica doente, que entrou em depressão, porque, puxa vida, eu trabalhei e dediquei minha vida inteira àquilo, agora foi me mandado embora como nada. E tem gente que saiu de lá comemorando, pensando, nossa, que bom que acabou, porque eu já não aguentava mais aquele emprego. E tem gente que também falou, bem, agora eu vou pegar o dinheiro da minha rescisão, vou começar meu negócio próprio. O fato é o mesmo, o fato. Fui demitido. Como eu conto essa história? Ninguém me deu valor. Como eu conto essa história? Cara, finalmente agora eu tô livre para começar algo novo. Como eu conto essa história? Puxa vida, eu estava ficando doente com aquele trabalho e agora posso começar uma outra coisa. Então, como eu vou contar a história determina totalmente como eu vou sentir. E até por isso que boa parte do meu trabalho como terapeuta sempre está ligado a gente conseguir olhar para essas histórias e às vezes lá para o início da história e conseguir ressignificá-la com um novo olhar. Porque no meu primeiro momento, quando eu sou criança, eu não falo não só criança, mas quando eu sou pequeno dentro da minha história, quando eu não consigo, quando eu não tenho consciência sobre o que está fazendo, o que está acontecendo, é muito complicado eu ficar com... É muito complicado eu ficar com o que eu estou sentindo, né? É muito complicado eu ficar só ali e criar um novo significado para o que está vivendo, enquanto eu não volto lá atrás e reescrevo a minha interpretação. Eu, criança, não consigo identificar tudo. Há muitas erros de interpretação dentro da nossa história, né? Até eu falo, se de repente eu entro aqui nessa live como vocês estão assistindo e de repente eu pego e fecho a cara e começo a olhar de cara feia. Alguém escreve algo aqui, eu, por exemplo, olho para a Alessandra Soares e faço uma cara feia.
Aí tô aqui olhando e de repente alguém que tá do outro lado pensa, poxa, o cara não gostou. De repente eu só não, de repente eu só não tô conseguindo ler direito. De repente minha vista tá embaçada, eu não tô conseguindo ler. Mas qual é a história que você tá contando aí do seu lado, dentro do que você está interpretando da história? Isso é, quais são as imagens que você construiu sobre a história que você está vivendo? E quando a gente fala de relacionamentos, a gente começou aqui falando do relacionamento de casal, desse medo de amor, mas esse amor tem a ver com o amor familiar. Tem a ver com a história com meus pais, tem a ver com a história com meus irmãos, tem a ver a história com os meus amigos, a minha história com o dinheiro, a minha história com a minha empresa, né? Poxa, meu chefe está de implicância comigo, mas às vezes eu não sei qual é a história de verdade. Às vezes eu estou pegando só essa parte da história, mas eu não sei qual é o contexto todo. O que está acontecendo na cabeça desse chefe? Para ele estar me cobrando aquilo, sabe? Qual é o contexto da empresa em todo? O que o dono dessa empresa está olhando para ele estar me cobrando algo agora, que às vezes eu não estou num ponto de vista que eu consigo enxergar todo o cenário, né? Então, mas em si tem a ver com eu conseguir lidar com o que eu estou sentindo. E se eu estou apegado na história, eu estou lidando com imagens, não estou lidando com a realidade do que está acontecendo. E lidar com a realidade, como eu falei, é para quem realmente quer uma liberdade maior. Olá, Karine, olá, Márcia, sejam bem-vindos. É um prazer poder falar com vocês aqui. Karine, uma facilitadora de Access, que atua internacionalmente, não só no Brasil, mas lá fora também. Eu sei que ela já deu curso em Miami, ela trabalha com diversos outros processos também. Trabalha também com óleos essenciais, junto com a doutora Renata Bergfeld, um negócio muito bonito aí, de uma empresa que eu sinto que as pessoas deveriam conhecer, tá ok? Vocês podem entrar em contato com a Karine e saber um pouquinho mais sobre isso, quem tiver interesse. Então, como mais eu posso ajudar aqui? Ó, a Ale fala, ó, não é fácil o desapego, mas graças a Deus eu não sinto sentimentos de vingança. Cara, isso é muito legal, né? Você pensa, eu não sinto sentimento de vingança, porque eu acredito que certamente você não se sente vítima dessa história, seja lá o que você tenha vivido, né? Porque quando eu me coloco como vítima, sempre, se eu me coloco como vítima, eu tenho um ponto ali que eu tô de alguma forma, de uma maneira às vezes bem sutil, tentando me vingar do outro, né? Mantenho ele lá como o malvado da história. E quando eu mantenho ele lá malvado da história, fica difícil e é praticamente impossível chegar naquele espaço que a gente chama do perdão. E o perdão não tem a ver com desculpar ou tirar o peso da culpa do que o outro fez, né? Tirar a responsabilidade do outro pelo que ele fez. Mas se fosse falar, esse perdão sempre tem a ver com a gente, da gente desapegar dessa história. O perdão tem muito mais a ver comigo soltar do que a pessoa fez comigo, do que escutar um pedido de desculpas, sabe? E deixar o outro viver. Até porque, para mim, esse estado de perdão só é possível quando há responsabilidade. A minha e do outro, né? Se realmente o outro fez algo que me feriu, que o outro possa assumir o peso disso. Que é algo que volta lá no início da nossa conversa, quando eu falei sobre a questão das traições, né? Se o outro, de alguma forma, não consegue ficar com o peso daquilo, e mesmo que o peso seja sentir vergonha pelo que ele fez, sabe? Eu não falo, não é um ser castigado, sinceramente, não é nem se pagar ou sofrer algo, mas o ficar com o peso, mesmo que seja a vergonha de ter feito o que fez, sabe? E quando esse outro tem a oportunidade de ficar com o peso das suas ações, aí sim há crescimento. Mas se não há essa oportunidade de responsabilizar-se pelo que eu sinto ou pelo que eu fiz ao outro, certamente não vai ter crescimento nessa relação. E ela vai estar fadada a acabar. E uma coisa que é sempre importante, que eu sempre falo, sempre é importante que nossos relacionamentos acabem, né? E que eles possam de alguma forma morrer, porque quando um relacionamento acaba, não significa que eu tenho que me desfazer do parceiro. Significa que talvez eu possa começar um novo relacionamento agora ainda mais próximo da verdade, não das minhas ilusões, não das minhas impressões
que eu construí ligado à pessoa, né? Às vezes tem todas umas expectativas, a gente se relaciona muito com as expectativas, né? Eu vou me envolver agora com outra pessoa e eu espero que ela seja muito legal e que ela goste de trabalhar e que ela goste de ir nos mesmos lugares que eu e fazer viagens. E passa o tempo, essa pessoa muda, porque as pessoas mudam, né? Nós mudamos também. E essa pessoa agora tem novas expectativas, novas esperanças, e eu olho para ela e eu penso, ela não serve mais. Porque eu estava criado, estava me relacionando com uma imagem, não com a pessoa. E quando eu me relaciono com a pessoa, eu estou nesse lugar de insegurança. E de verdade, todo mundo, é a questão que eu mais escuto, 90% das pessoas falam que o que atrapalha ela se relacionar é que ela se sente insegura, ou que o outro não faz ela se sentir segura. Mas a realidade é que no íntimo você não quer essa segurança. Você pode até dizer que você quer essa liberdade, essa segurança, mas essa segurança é algo estático. Essa segurança é controle. Essa segurança é molde. É pegar a pessoa e transformá-la numa foto em vez de um filme. E virar um bonequinho para você. Você não quer um bonequinho. Você quer alguém para se relacionar, porque com um bonequinho só outro boneco se relaciona. Então essa coisa estática que você teria controle, você só pode se relacionar com algo que você tem controle quando o outro também tem um controle sobre você. E você não quer ser controlado. Você quer essa novidade. E essa novidade, essa variedade, você só encontra dentro desse espaço de insegurança. Quando eu consigo ir para além do meu estado de certeza. Quando eu vou para a minha incerteza. Quando eu olho para minhas incertezas e posso acolher essas incertezas. Aí é essa hora que realmente tem fogo. Fogo, a paixão, aquela questão do fogo tem a ver com aquilo que não é certo, aquilo que não é certeza. Aí, olha, é a hora que as coisas realmente acontecem. Porque mais do mesmo é rotina. A rotina tem todo um espaço que é legal para nós termos segurança, mas o amor ligado à rotina, né? Aquela questão do pão com manteiga, arroz com feijão sempre, mesmo que a sua rotina seja de lasanha. Eu não conheço ninguém que come lasanha todo dia, que passa um mês inteiro comendo só lasanha e no final do tempo, no final do mês não tá falando, cara, não aguento mais. Seu relacionamento precisa de uma variedade. E essa é a grande maravilha que eu falo dos relacionamentos. Quando você consegue deixar seus relacionamentos morrerem e você conhecer essa pessoa com quem você se relaciona de uma maneira diferente, porque dentro da minha esposa tem várias mulheres. Eu vou falar da Estela. Dentro da Estela tem a mulher, que tem a mãe que ela se tornou, a mãe da Ananda, nossa filha. Tem a nutricionista Estela, tem a bruxa, que ela é uma grande bruxa que lida com plantas e com curas. E tem várias outras, sabe? Tem uma pessoa que é uma estudante, uma pessoa que é dedicada. Tem muitas mulheres dentro daquela mulher. E se eu me dedicar a conhecer essas mulheres, cara, eu estou me relacionando com muitas mulheres dentro de uma só. E isso me traz variedade. E é nessa questão que eu consigo ficar, cara, é um relacionamento que vale a pena? Porque você consegue se relacionar várias vezes com a mesma pessoa. Construir novos relacionamentos com essa mesma pessoa. E é isso que a gente precisa aprender. Tirar as imagens, parar de se relacionar com aquelas imagens estáticas e passar a se relacionar com as pessoas que ela é, porque elas são muitas pessoas e ela está em constante evolução. Se você está aberto a conhecer essa pessoa em evolução, você também pode evoluir. Se você quer se relacionar com um ser estático, pode ter certeza, a sua vida também está congelada. Né? Aquela questão do robozinho, você fica quadrado, e quadrado não roda. Então vamos lá, o que mais as pessoas comentaram aqui. Olá, a Daniela comentando: oi Pedro, boa noite, gratidão sempre. Gratidão, Daniela, é um prazer poder falar aqui para você. Então a Daniela tá por aqui. A Sandra Furlan também passou. A Juliana Freitas é a atual esposa do meu pai, a mãe do Cambaju, meu irmãozinho mais novo. Boa noite, Ju. O Jefferson Toledo Fávero. O Jefferson foi um cara que trabalhou comigo embarcado. E tá aqui o Salvador José dos Santos, que também é um outro grande, um ser muito sábio que eu conheci trabalhando lá em Pampo. Tá aqui, ó, o Salvador comentou: falou tudo com sabedoria, concordo plenamente.
Pô, que legal, que bom que a gente consegue concordar, né? E a parte mais legal disso que eu falo quando as pessoas dizem, poxa, que legal, falou tudo, não tem a ver com, cara, se eu resolvesse parar aqui e criar uma live para poder falar algo para agradar vocês, e vocês nem paravam aqui para prestar atenção. Porque o que eu tô falando é do que eu realmente estou vivendo, sabe? Então isso tem consistência. Porque se eu não falo disso, se eu falo algo que não tem consistência, né? Se eu tô aqui tentando ser algo, vira um bagulho fake e você vai procurar uma outra história, né? E a parte mais legal é que boa parte das pessoas que estão aqui realmente me conhecem, né? Realmente se relacionam comigo e veem que não tem uma imagem aqui. Aquilo que você está vendo aqui na tela é o que você vai ver no convívio. E algumas pessoas já conviveram, já realmente ficaram aqui em casa e sabem que é isso que a gente vive, né? A Gabriela comentou, Pokémon, todo mundo evoluindo aqui. E é uma verdade, está todo mundo evoluindo. Mesmo que às vezes a gente não perceba. E a parte mais legal desse processo evolutivo, Gabriela, é quando você não acha que está evoluindo, tá? A parte que você, quando a gente está crescendo mais, é quando você acha que não está crescendo. E isso parece um contrassenso, mas é porque quando você não percebe, porque isso está realmente sendo integrado, sabe? Tá se tornando algo natural para você. Mas quando você percebe, opa, algo mudou, e você às vezes não reconhece esse passo que você deu, né? Às vezes é algo estranho. E esse estranho é o ponto fora da curva. Mas quando essa evolução sua está dentro da curva, é sinal que, opa, realmente está tendo um crescimento que está me adicionando. E volta aqui aquela história do rio. Se eu estou crescendo, eu estou expandindo, eu estou demolindo, eu estou derrubando aqueles tijolinhos que eu construí para que eu chamasse de segurança. Estou abrindo o meu espaço de segurança para ser algo maior do que eu acreditava ser. E por conta disso mesmo, eu cresço e atraio relacionamentos maiores para mim também. Ó, a coisa mais maravilhosa do mundo. Acabou de entrar o meu pai. Tá aqui, gente, ó. Olha que coisa bonita. Ó. Quem acompanha minhas lives aqui já viu. Não é todo dia que isso acontece, tá? Tá aqui falando e tá meu pai do outro lado. E eu até falo assim, tá aqui meu pai, que opa, paz contigo também, pai. Então, minha bênção. Então, se o que eu estiver falando aqui for caô, meu pai derruba na hora, ele puxa a minha orelha, tá bom? Então, estamos aqui, ó, falando na frente do meu pai, hein? Então, amados, a gente está aproximando ao finzinho dessa live, né? Temos mais 5 minutinhos. E eu queria responder mais alguma pergunta de vocês, algo que vocês tenham aí, alguma questão ligados a esse medo de amar, né? Esse medo de amar de novo, né? Que algumas pessoas ficam alguém trouxe uma questão ligada a esse medo de abrir-se novamente, né? E de repente alguém tem essa história aí de, poxa, será que vale a pena eu começar uma nova história? Né? Às vezes pessoas que tiveram relacionamentos por muito tempo. Eu vou trazer isso porque não tem a ver com abrir a intimidade de alguém, mas eu posso falar, o meu pai é um pai, olha que legal, o meu pai hoje ele tá com 64? Meu pai não, acho que meu pai tá com 64 ou 65, acho que meu pai tá com 64 anos. Faz 64 anos e ele é pai do Cambaju, meu irmãozinho, Josué Cambaju. Ele vai fazer 1 ano de idade no dia 5. E é uma loucura, seria uma loucura a gente acreditar que esse cara tá tendo uma paternidade igualzinha ele teve comigo há 36 anos atrás. Daqui a pouco 37, meu aniversário é dia 14. Então já fica aí, quem quiser mandar presente para mim, eu passo o endereço, tá bom? Então dia 14 é meu aniversário. Então, meu pai, em algum momento, dentro dessa questão desse relacionamento com a Juliana, deles começarem uma nova vida, uma nova história, estão tendo um filho e estão começando uma vida inteira nova juntos. Imagina se esse cara resolve se relacionar com a Juliana da mesma forma que ele se relacionou lá com a minha mãe. Não dá certo. É uma outra pessoa. Meu pai também é uma outra pessoa. E se ele tentasse ser um pai para o Cambaju, igualzinho ele foi um pai para mim, ou para os meus outros irmãos, ele realmente estaria vivendo algo novo? Ou ele ia estar vivendo dentro da caixinha? Esse espaço de desconstruir-se e abrir-se para o novo
mexe com a vida de todo mundo. Eu falo para vocês que mexe com a vida de todo mundo porque ele começar essa nova história, eu sei de quantos amigos se questionaram e acharam incrível. Meu pai está sendo pai de novo. E muitos deles se perguntando, né? Meu pai já tem netos, né? Eu tenho 3 filhos, sabe, olha lá. Olha lá, e meu pai falou, acho que eu tenho muito mais. Exatamente, muito mais do que 64, pai. Talvez você tenha muito mais anos que isso mesmo. Mas tem a ver com esse espaço de, cara, de poder abrir. Então, as pessoas que estavam em volta olham e, de alguma forma, eu vi no olhar de algumas desses amigos aquela questão, cara, realmente a gente pode viver algo novo. A gente pode, não importa a nossa idade, eu posso ter uma nova chance, fazer algo diferente. Então isso aconteceu com ele, aconteceu com os nossos parentes, aconteceu comigo, né? De ver essa nova paternidade do meu pai e perceber essa questão toda, que realmente as coisas podem ser novas, podem ser diferentes, a minha paternidade com a Nanda. Então, abrir-se para o amor, quando você se abre para esse amor, para esse novo, né? Abrir-se para o amor tem a ver com abrir-se para o novo, muda o mundo inteiro. Então, quando você está crescendo, cresce para todo mundo. Então, é uma honra poder falar disso aqui. E não é blá blá blá. Quem me conhece sabe que eu não gosto de blá 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 e puxar o saco de ninguém, ainda mais, mesmo que seja do meu pai. Do meu pai, eu tenho a honra de poder falar com meu pai. Eu falei de homem para homem, né? Não mais na posição não só do menino pequeno. Eu sempre vou ser pequeno em relação a ele, mas aquela honra de poder falar com meu pai de homem para homem e poder escutar dele, né? As verdades dele também, por isso que eu sinto que posso ser um grande homem porque tem um grande homem que veio antes de mim para servir como um modelo, né? Então tá aqui, o Salvador, não só você está vivendo, até parece que você está contando um pouco da minha vida. Pô, legal, Salvador, cara, que legal, cara. As nossas vidas acabam se encaixando e é legal poder falar disso, porque é um assunto que todo mundo vive, né? Luiz Peregrino, eu espero que você esteja vendo daí. Eu tenho a ligeira impressão que você está aqui na Baixada e eu espero que você esteja. Eu queria estar fazendo essa live com você. E eu já estou aqui deixando um convite. Eu não sei se na próxima sexta-feira, na próximo domingo a gente vai conseguir estar junto, mas a gente conseguir fazer uma live, mesmo que seja nessa semana, lá pelo Instagram. A gente está junto, sentadinho lado a lado, sentar e conversar, porque eu estou com saudade de você, meu amigo. Eu quero conversar com você, que eu sinto que temos grandes coisas para olhar dentro de nós mesmos e nos ajudarmos como bons amigos que somos. Salvador aqui dizendo, trabalhei com você, você é um bom companheiro de trabalho, um excelente ser humano, feliz por estar ouvindo um excelente comentário, um bom aprendizado. Ô Salvador, é uma honra poder falar isso com você aqui também, cara. Poxa, que felicidade poder reencontrá-lo por aqui. O Ale Soares, nunca é tarde para recomeçar, só precisamos ter coragem. Olha, eu não sei se essa questão da gente precisar ter coragem, a vida faz a coragem pela gente. Eu acho, sabe? Eu não tenho essa certeza se meu pai estava pensando, poxa vida, acho que agora eu tenho coragem para começar a ter um novo filho, ou se a Juliana também pensou, poxa, que agora eu tenho coragem para começar uma nova vida. Eu também não sei se quando veio a Nanda eu estava pensando, poxa, agora eu tenho coragem para... A vida faz, acho que, principalmente, acho que quando a gente olha para os ciclos da mulher, eu vejo as histórias das mulheres quando elas se tornam mães. Nascem 2 seres, né? Não nasce só uma criança que saiu do ventre, né? Eu falo da Juliana, não nasceu só o Cambadiú, nasceu a mãe do Cambadiú, que é um outro ser que não existia na Terra, né? Que tem um comportamento, valores, prioridades totalmente diferentes que eram antes. Então nascem 2. Então essa coragem, às vezes, para começar algo novo, a vida traz, a própria vida traz. Camilo, boa noite, Camilo. Vamos te ver aqui, ó. Não sei se é coragem a palavra certa, mas é necessário ter persistência para continuar no caminho certo. Gabriela, persistência é uma boa palavra, e uma outra palavra que as pessoas usam bastante é aquela questão do resiliência, né? Que tem a ver com a gente conseguir levantar de novo, né? Conseguir olhar e, poxa, não importa se lá fora tá chovendo, tá fazendo sol, conseguir resistir às coisas que impedem,
né? Aquelas coisas que vão às vezes travando, tirando a nossa energia, o resistir, não no sentido de ser inflexível, mas conseguir ter essa resiliência de, poxa, não importa, eu vou continuar seguindo em frente, não importa o que seja, e é justamente isso que faz a gente chegar lá. O não desistir que faz a gente levar em frente, né? O verdadeiro fracasso que a gente pode falar, o fracasso é realmente quando a gente desiste, né? E esse desistir, que para algumas pessoas tem a ver com eu perdi, eu fracassei, mas às vezes o abrir mão, né? Esse cara, olha, tudo bem, não dou conta. Esse abrir mão é diferente do tal do desistir. Tá? O desistir é uma sensação de fracasso. Quando eu abro mão de algo, genuinamente abro mão, eu estou preservando a minha energia para que eu possa utilizar ela para algo que vai me trazer ainda mais além, né? Então, esse persistir às vezes tem a ver com, cara, tem um objetivo, e esse persistir também tem a ver com abrir mão de muito, às vezes, orgulho, né? Que entra dentro dos medos de amar, né? Aquele orgulho de não vou ser fraco, não vou não sei o quê. Tem muito orgulho que a gente coloca na nossa frente, né? Do que eu preciso ser, e que muitas das vezes esse orgulho está tentando esconder a nossa insegurança e o nosso medo de nós mesmos, né? E é um medo que ninguém precisa ter. E esse trabalho, o trabalho que eu faço e que eu sinto que eu gostaria de trazer para as pessoas é que as pessoas tenham cada vez menos medo de quem elas são, né? Para que elas possam realmente viver livre desse apego de quem elas são, para que elas possam realmente ser algo maiores, melhores do que a imagem que elas construíram delas. Porque todos nós somos seres realmente já de luz, aquilo que boa parte do que você talvez esteja querendo ser. Isso é um recado que eu vou falar até se olhando para a câmera. Aquilo que você está querendo ser, aquilo que você acredita que você quer alcançar, pode ter certeza que você já é aquilo. Tudo aquilo que você quer ser e ter já é teu. Aquilo que você quer se tornar, você já é. Só falta você tomar consciência disso. Enquanto você está se cobrando de ser algo, você está esquecendo e não está conseguindo perceber tudo que você já é. Meu trabalho é te ajudar a perceber o que você já é, o que você já tem aí dentro. Que você tem toda a beleza do mundo, todo o potencial do mundo, toda a riqueza do mundo está aí dentro de você. Todas as respostas estão aí dentro de você. E você só precisa de você, tá bom? Você não precisa nem escutar o que eu falo, você só precisa de você. E se eu puder te ajudar a chegar em quem você é, eu tô aqui. Pensa nisso, ok? Então, mais uma vez, falando para vocês aqui, a gente já até passou um pouquinho do horário, né? Já são lá 11h04, não passou tanto não, até que eu sei que eu comecei um pouquinho depois. Então, falando de cá, eu sou o Pedro Gabriel, terapeuta, falando aqui de Santos, mas atendendo o Brasil inteiro. Sou um especialista